Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, dia 2 de setembro de 2009, é uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22, a partir do versículo de número 6. Tema da nossa mensagem, justamente Apocalipse 22. E o título, Estudo do Apocalipse, parte 44. Estudo do Apocalipse, parte 44, é o fim. Nós estamos terminando essa sequência do Apocalipse no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Até aqui por enquanto nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao fim. Aqui você verifica, o contexto já é da Nova Jerusalém, o contexto já é da eternidade, como nós vimos na última pregação. Ali você tem a habitação eterna dos justos, a chamada Nova Jerusalém, que é um paralelo da Jerusalém aqui da terra, que será a verdadeira Jerusalém, a paz, a verdadeira paz para os justos por toda a eternidade. E você verifica aqui no finalzinho que João, ele recebe essa mensagem e ali as palavras são colocadas como fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas, aqui diz, que enviou o anjo, e esse anjo foi quem mostrou tudo a João, lhe explicou tudo, lhe deu a direção em todos os caminhos, como nós temos caminhado todos esses dias também debaixo da mesma orientação que João teve. Ali diz que presto ele está para vir. E aí você fala, mas quanto tempo? Mas lembre-se, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque na eternidade não passa o tempo. Na eternidade nós temos o Kairós de Deus, nós temos o tempo presente infinito. É o contrário da terra, que o tempo é finito e ele vai passando e você envelhece, né? Mas na eternidade não. Então aqui João recebe essa ordem, guarda essas palavras, são fiéis e verdadeiras e elas devem estar preparadas para o tempo do fim. No versículo 8 diz, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, porque ele tanto viu quanto ele ouviu tudo aquilo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Olha a falha de João, percebe? João ficou maravilhado porque aquele anjo que tinha mostrado tudo, que tinha falado todas as coisas, durante todo o período do desenvolvimento, quando termina, João, ele quer reverenciá-lo, ele quer adorá-lo. Mas no 9 diz, o próprio anjo virou para João e disse assim, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Veja, querido, como é a situação. João equivocadamente queria ir além do limite. Ele queria adorar aquele anjo, mas o anjo falou, não, eu sou teu conservo. O que é um conservo? Aquele que é servo junto com o outro. Quando eu falo para você, você é meu conservo, porque você é servo da mesma forma que eu. O anjo, na verdade, disse, não, João, a adoração não é para mim, eu sou como você. Na verdade, a adoração pertence somente a Deus. Querido, nessa manhã aprenda isso. Muitos por aí andam adorando anjo, falando com anjo, dando ordem a anjo, mas na verdade nós devemos entender que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Ainda que Deus até te dê uma visão
visão de anjo, ou seja, do que for, mas jamais pense em adorar a criatura. Nós não adoramos a criatura, mas nós adoramos o Criador. E é por isso que na eternidade nós estaremos com o Senhor para sempre, porque na verdade nós não estaremos mais aqui na terra. João, ele humanamente se achava inferior ao anjo, mas o anjo disse para João: João, você é igual a mim, e da mesma forma que você deve adorar a Deus, eu também estou adorando. E nesta manhã, querido, aqui nós estamos chegando na reta final do Apocalipse e devemos aprender que a nossa missão na terra, a missão da igreja na terra, é louvor e adoração da glória de Deus, para enaltecer e exaltar aquele que é o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Essa é a nossa missão, esta é a missão da igreja. Adorar qualquer outro tipo de coisa na igreja torna-se automaticamente um erro, um pecado e uma transgressão. Tema Apocalipse 22, título Estudo do Apocalipse, parte 44. É a última parte da palavra de Deus que nós estamos lendo aqui nessa manhã, estamos lendo, e é isso que nós devemos fazer. Mas vamos lá. Então você verificou que nós estamos na reta final. João quis adorar o anjo, o anjo falou: não me adore, eu adoro a Deus como você também. E nós entramos agora na reta final. Dos versículos 10 ao 12, nós temos o seguinte: a profecia deve ser, olha só, deve ser anunciada. A missão de João era anunciar aquela palavra, esta que você está vendo, que é chamada de profecia. Profecia, palavra inspirada. Palavra inspirada por Deus, que foi dada a João. Aqui diz no versículo 10: e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quando ele fala não selar, selar é o mesmo que lacrar, fechar ou guardar. Ele está dizendo assim: João, essa palavra tem que ser enviada imediatamente às igrejas da Ásia, João. Não guarda ela não, não sela ela não, como nesta manhã também. Tem gente dizendo aí que não pode pregar no Apocalipse, que o Apocalipse é difícil, dizendo que é um livro misterioso. Mentira, isso é papo furado. Pelo contrário, Deus quer o povo dele inteligente, com sabedoria e entendimento. Não cai nessa de que você não tem que entender nada não. A palavra não está selada. Todas as palavras de Deus são vivas para a edificação e sabedoria do seu povo. Ele disse: João, não feche isso não guarda não, João. Todo mundo tem que saber o que vai acontecer. Aqui no 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, a pessoa tem que prosseguir naquilo que ela acha que é verdadeiro. Você está na justiça, faça mais justiça. Se você está se sujando, se suje mais ainda. Aqui diz: quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quando você fala de justiça e de justiça, de imundícia, você fala da prática contrária à vontade de Deus. Quando você fala de santificação, santificação justamente você está lavado pela palavra de Deus. Não como muitos erradamente falam de santificação, negócio de roupa, de cabelo, não é nada disso, meu irmão. Santificação é a purificação pela palavra de Deus, é a lavagem pela palavra de Deus, é o conhecimento que vem, porque Cristo disse em João, você conhece muito bem, capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer santificação, quer entendimento? Caia para dentro dessa escritura e aprenda, porque é que diz claramente no versículo 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí você começa a entender como é que é fácil desviar a pessoa da verdade. Porque o maior truque do diabo através dos séculos, e isso cai até hoje, é justamente fazer o cristão errar a pensar que está acertando. Aí a pessoa dá o sangue dela, rala pra chuchu, o negócio nunca dá certo, e ela bota a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, por que não dá certo? Se eu faço tudo segundo a tua vontade. Eu não vou ficar falando coisas aqui para não entrar em detalhes e de repente deixar a pessoa um pouco chocada.
porque aí é um assunto mais particular. Mas na verdade a pessoa se mata fazendo uma série de coisas, um monte de sacrifícios tolos, que a Bíblia justamente condena, e ela não entende que é justamente aquilo que atrapalha o bom desenvolvimento dela. A mentira do diabo é justamente essa, fazer a pessoa errar, pensar que está acertando. Aqui diz claramente, João, não sela essa palavra não, João. Abre a tua boca, avisa para todo mundo, essa é a palavra verdadeira. Ele diz, eu venho cedo, o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, para dar àquele que fez e andou segundo a minha obra. Irmão, bote uma coisa na tua cabeça, Jesus ele vai te recompensar pela boa obra, mas é a obra que ele mandou fazer, não aquilo que a tua cabeça diz, não aquilo que eu te mando fazer. Esse é o grande problema. Nós não devemos obedecer aos homens, mas nós devemos obedecer única e exclusivamente a Deus, mediante o Espírito Santo que fala aos nossos corações. E nesta manhã eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele está falando ao seu coração, para você reavaliar a sua vida, para você buscar a verdade, porque como eu disse e reitero, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no momento em que você conhece a verdade, você tem alegria de viver, você tem alegria de servir a Deus, você não fica chocado com nada, porque você sabe que na verdade você está no centro da vontade de Deus, e é isso que Deus mandou João falar para todo mundo, para que todos venham ao pleno conhecimento da graça de Deus. Tema é Apocalipse 22, reta final. Título: Estudo do Apocalipse, parte 44. Em segundo lugar, aqui nos mostra o novo recomeço. O novo recomeço, recomeço para a eternidade. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Pela visão da Bíblia, já se fez novo. O bom é que a Bíblia já está tudo pronto. Eu não tenho que querer fazer o futuro já está aqui. Eu simplesmente tenho que conhecê-lo e vivê-lo e desfrutar da caminhada que Deus preparou. Veja no versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou seja, o primeiro e o último. Quando eu falo Alfa e o Ômega, você sabe, nós já falamos lá no início, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra do alfabeto grego. Então, na verdade, nós temos aqui o princípio e o fim. Lembre-se, não o princípio e fim na eternidade, que a eternidade não tem início nem fim. Jesus não tem início nem fim, Deus não tem início nem fim. Aqui quando fala início e fim, é o início e o fim da história da humanidade, que começou em Gênesis capítulo 1 e está encerrando aqui em Apocalipse capítulo 22. Ele está dizendo que eu sou o fechamento de tudo. O primeiro e o último, o que começa e o que termina, querido, é Ele, Jesus, quem começa tudo na nossa vida e é Ele quem vai concluir. Por isso que nesta manhã não fica desesperado. Pior coisa é o cristão que não tem direção. Ele vive atribulado, desorientado, uma hora está no deserto, outra hora está na cova, outra hora está no... É só sofrimento, é uma provação que não acaba nunca. Querido, bota uma coisa na tua cabeça. Jesus, Ele está no controle de absolutamente tudo. Nós devemos entregar o caminho, mas deixar o caminho na mão dele. Porque às vezes a gente fala assim, entreguei o caminho ao Senhor. Entregou, mas fica brigando com Jesus. Jesus disse, não andeis inquietos por coisa alguma. Ele começou na tua vida, Ele vai concluir. Porque aquele que iniciou a boa obra, Ele vai concluí-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até esse dia aqui da consumação. No 14 diz... Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe o que significa isso aqui? Que aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele fica com a roupa branca. É o único sangue que, em vez de deixar a roupa vermelha, a roupa fica branca. Porque o sangue de Cristo, ele é purificador. Então, quando fala das vestes, biblicamente em profecia, nós já falamos isso, vestes tem a ver com posição, posicionamento e presença. Isso quer dizer que quando nós estamos em Cristo, o sangue de Cristo nos purifica e nos apresenta totalmente brancos, claros, alvos mais que a neve, como diz o hino antigo. Então, na verdade, é que diz, para que tenham direito à árvore da vida. Porque a árvore da vida, você lembra, é o centro da cidade.
é no centro da cidade, é símbolo da presença de Cristo por a eternidade, pela eternidade. Então, na verdade, quando você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, quando você se entregou a Cristo, você automaticamente já garante o seu acesso à árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas. Lembra? São 12 portas, 3 de cada lado, o cubo, aquele cubo que nós vimos. Então você tem 3 portas do ocidente, 3 no oriente, 3 no sul e 3 no norte. Então, na verdade, pelas portas dá a entender o quê? Você vai ter acesso livre e irrestrito à cidade santa. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Basta nós crermos nessa palavra. E aqui vem a diferença. Porque quem não tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, automaticamente são injustificados e caem no versículo de número 15, quando fala assim, ó: ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Cães aqui, cuidado, não é um animal cão. Cães aqui era uma forma de você citar aquele que não era judeu, aquele que era considerado gentio ou pagão, que na verdade aqui é uma linguagem judaica. Então o cão aqui são pessoas que não têm a justificação de Cristo, e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então essa turma do 15 é justamente aqueles que batem lá no capítulo 21, versículo 8, lembra? Aqueles que não purificaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque todas as pessoas que praticaram tais atos e que passaram pela purificação do sangue de Jesus, eles estarão justificados e estarão justamente presentes na cidade santa, a Nova Jerusalém. Porque no 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Olha só, Jesus mandou o anjo dele falar para o João testificar tudo isso. E diz aqui, ó, aonde? Nas igrejas. Então, quando a pessoa falar para você que o Apocalipse é difícil, que você não pode ler o Apocalipse, você vai ficar doido, tem gente que fala, não lê o Apocalipse, você vai ficar doido, você não consegue, é difícil, não podemos, isso é um livro misterioso. Mentira. Jesus já fez tudo isso para a igreja, as igrejas crescerem no conhecimento e na graça. E diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Quer dizer que ele é justamente da linhagem real de Davi, segundo a genealogia davídica, a resplandecente estrela da manhã. Calma e cuidado, estrela da manhã aqui não tem nada a ver com Lucifer, porque Lucifer era chamado de estrela da manhã, porque na verdade estrela significa anjo. Quando você tem esse sentido de estrela da manhã, dá um sentido de um novo amanhecer. Aí você tem que entender, esse novo amanhecer quer dizer uma nova era, é praticamente um paralelo ao que aconteceu na queda. Satanás era estrela da manhã, caiu. E na verdade foi ele que causou toda a desgraça, e por isso todas as coisas caminham de mal para pior. Mas aqui diz que na consumação de tudo, na eternidade, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, aqui diz que justamente Jesus, a raiz de Davi, ou seja, o tronco com as raízes que darão vida à árvore da vida, será também a resplandecente estrela da manhã. Isso quer dizer o novo recomeço, a nova e última era, a era da eternidade. Querido, nessa manhã aprenda, nós teremos um recomeço eterno, nós teremos a vida eterna, nós teremos a presença de Jesus para todo sempre. Por isso que nesta manhã aprenda, todas essas coisas Jesus falou para nós crescermos no conhecimento e na graça. Não tenha medo das Escrituras, mas saiba, conhecendo a palavra, você cresce no conhecimento, na graça, e vive bem aqui para viver bem por toda a eternidade quando chegarmos lá em cima. Tem um Apocalipse 22, título Ensino do Apocalipse, parte 44. Nesta hora nós entramos na reta final. O convite aos que têm sede. Olha no finalzinho aqui do 17 à frente. Convite aos que têm sede, querido. Se você tem sede nessa manhã, beba dessa água. Tem gente que não entende isso. O convite é para você beber dessa água e ter esse conhecimento e ter essa tranquilidade. Quando a pessoa não entende isso, ou não quer, ou tem medo, ou é ensinada a ter medo, ela deixa de beber, e quem deixa de beber a água fica o quê? Fica com sede, né? Por isso que tem muito cristão com sede aqui na terra, quando Jesus já quer e quis matar a tua sede há muito tempo. Veja no 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quer dizer, Jesus é a igreja. E quem ouve, diga, vem, eu e você.
E quem tem sede, venha. Quem ainda não está provando, graças a Deus essa sede eu não tenho mais não. Mas se você tem, você precisa. Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha que maravilha. Sabe que a água da vida é Jesus? Tudo aqui é Jesus. Então o convite é de Jesus, da igreja, de quem ouve. Também o meu convite. Porque todos nós temos que beber. E quem bebe dessa água não tem mais sede. O crente que entende a palavra de Deus, que bebe da água da vida, ele não vive frustrado. Ele não vive reclamando, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem. Ele sabe que Deus sempre tem o bom para ele. Aqui diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha que problema. Já viu como é que tem gente que distorce a palavra, que inventa um monte de coisa, cria um monte de mandamento? Aí aqui você fala, mas você que está dizendo que dá problema, o que será que vai acontecer? Eu não sei, pense você. Porque quando nós acrescentamos, querido, nós mudamos o original. Nós devemos ler a Bíblia como a Bíblia é, sem acrescentar, sem tentar mudar. Olha no 19, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Ou seja, a pessoa não pode nem acrescentar, nem subtrair. Então, na verdade, cuidado. Muitos têm acrescentado, muitos têm subtraído, mas que Deus falou para Josué o quê? Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Querido, não é nem para um lado nem para o outro, é no meio, é no centro. É justamente no caminho que vai te levar à árvore da vida. O caminho que te leva a Jesus nesta manhã é a verdadeira e genuína palavra de Deus, que não tem mentira, não tem fraude, não tem dissimulação. É você ler e saber que aquilo que a Bíblia diz, de Gênesis ao Apocalipse, é a genuína e verdadeira palavra de Deus. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Veja, no final, a graça e a paz de Cristo estarão em nossos corações, porque Ele vem cedo. Esse cedo não quer dizer de manhã, quer dizer que Ele vem rápido. Quem sabe Ele não vem hoje, amanhã, hein? Mas na verdade uma coisa é certa, assim como a palavra disse, assim será nas nossas vidas, porque com certeza, na eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Mas nesta manhã saiba, a profecia deve ser anunciada, o novo recomeço virá, e o convite a que todos tenham a sede saciada, porque assim diz a palavra. Assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.